Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre terceiro setor e contabilidade socioambiental em tópicos especiais de contabilidade. Esse material não esgota o assunto, por isso é importante ler todos os materiais pertinentes. Bom, vamos iniciar então com o terceiro setor. O terceiro setor envolve uma diversidade de organizações sem fins lucrativos. É diferente do que nós temos nas entidades com fins lucrativos, que o objetivo meio das entidades com fins lucrativos consiste na satisfação das necessidades dos consumidores e o objetivo fim consiste na obtenção de lucro. Já nas entidades sem fins lucrativos, o objetivo meio consiste em provocar mudanças sociais e o objetivo fim é transformar os indivíduos. Então, o objetivo das entidades sem fins lucrativos é social, diferente das entidades com fins lucrativos, que o objetivo é a obtenção de lucro. O terceiro setor, as entidades não têm o objetivo, de lucro, não é a razão de elas existirem. Nós temos outras características também aqui, que os provedores de recursos não têm participação nos lucros, eles não vão ter o direito mesmo que eles contribuam com essas entidades. As entidades sem fins lucrativos pertencem à comunidade e não são caracterizadas pela divisibilidade do capital em partes iguais, que podem ser vendidas ou permutadas. É aquele negócio, mesmo que eu tenha participação nessas entidades, que eu contribua com essas entidades, eu não vou ter participação nenhuma, não vou ter divisibilidade do capital em partes iguais. Também as contribuições com recursos financeiros, não dão direito ao doador de participação proporcional nos bens ou serviços da organização. E nós temos que as maiores decisões políticas e algumas decisões operacionais são tomadas por consenso de voto, via Assembleia Geral, por membros de diversos segmentos da sociedade direta ou indiretamente eleitos. Então, aqui nós temos algumas características do terceiro setor. Bom, resumidamente, nós temos esses conceitos, essas características aqui relacionadas às entidades sem fins lucrativos, que recebem uma diversidade de denominações, de qualificações e de forma geral, nós temos isso. Agora, falando um pouquinho de contabilidade socioambiental, a contabilidade socioambiental, ela vem crescendo cada vez mais em razão da preocupação da sociedade com o meio ambiente, a utilização dos recursos de forma sustentável. Mas por que não houve tanta resistência das empresas na questão da inserção da responsabilidade social? Aqui nós temos alguns motivos. Primeiro deles, inexistência de legislação ambiental ou de rigor nas já existentes, ou seja, não existia força legal para cobrar das entidades para que elas se preocupassem com o meio ambiente, os custos para a aquisição de tecnologias necessárias para contenção, redução ou eliminação de resíduos tóxicos, aí era muito alta. Então, esse é um outro motivo pelo qual houve resistência das entidades. Os movimentos populares também não eram fortes, não existia essa movimentação que nós temos hoje. Os consumidores não associavam a atuação e o comportamento da empresa ao consumo de seus produtos, ou seja, simplesmente o interesse dos consumidores era ir até a empresa e comprar aquela mercadoria, aquele produto, Então, não existia essa preocupação dos consumidores. Devido a esses fatores é que a contabilidade socioambiental, essa preocupação, ela não havia um incremento. Então, relacionado a isso, nós temos diversas formas de evidenciação das informações ambientais, sociais, e uma das formas é por meio do balanço social, que contempla um conjunto de informações divulgado pelas entidades com o objetivo de evidenciar informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais do desempenho das entidades aos mais diferenciados usuários. Então, aqui no balanço social, nós temos um conjunto muito grande de informações
relacionadas ao meio ambiente, à questão social, diferente do que nós vemos em outras demonstrações. Então, essa demonstração, esse relatório, contém informações valiosas para a tomada de decisões ambientais. Com relação a isso, nós também temos como evidenciar informações ambientais, sociais, por meio do balanço patrimonial, por meio da demonstração do resultado do exercício, por meio da demonstração do valor adicionado, entre outras formas de evidenciação. Falando de informações relacionadas ao balanço patrimonial, nós temos o ativo ambiental, que consiste na apresentação dos bens e direitos adquiridos pela empresa, que tem como finalidade, como objetivo, o controle, a preservação e a recuperação do meio ambiente. Então, a empresa, diferente da contabilidade tradicional, que nós temos a aquisição de um maquinário para utilização no processo produtivo, talvez, na contabilidade socioambiental, nós vamos ter a descrição no balanço patrimonial como máquina ambiental, porque ela é destinada exclusivamente à preservação do meio ambiente, porque ela polui menos, por exemplo. Então, o ativo ambiental, e além de cumprir os outros requisitos, né, que nós já conhecemos, que o ativo ele precisa gerar benefício econômico futuro, precisa ser mensurado monetariamente com confiabilidade, precisa ser controlado pela entidade, então precisa satisfazer todos os critérios para que haja o reconhecimento desse ativo ambiental. Com relação ao passivo ambiental, nós temos aí que ele envolvem as obrigações legais, construtivas ou justas. As obrigações legais são aquelas obrigações que estão descritas em lei, ou seja, eu cumpro a obrigação porque ela está descrita em lei. As obrigações construtivas são aquelas obrigações que eu vou além daquilo que está na lei. Então, se eu devo recuperar 10% da área degradada, eu vou e recupero 20%, por exemplo. As obrigações justas são aquelas obrigações que eu entendo como ética e morais. Então, eu entendo que é necessário contribuir com o meio ambiente e aí eu tenho essa obrigação justa. Com relação às obrigações legais, construtivas ou justas, nós podemos relacionar a eventos aí, nós temos obrigações certas, né, de prazo e valor certos, e a gente pode ter também prazo e valores incertos, e aí a gente tem que analisar as situações, e estes eventos podem ser prováveis, possíveis ou remotos de acontecer. Quando é provável, nós temos o reconhecimento no passivo ambiental e em notas explicativas. Quando o evento é possível, eu reconheço apenas o evento ambiental em notas explicativas. E quando o evento ambiental é remoto de acontecer, nós não reconhecemos em lugar nenhum. E é importante destacar aqui com relação a essas situações, né, esses eventos prováveis, possíveis e remotos, que a diferença entre provisão e reserva para contingências. Então, as provisões, o fato gerador já aconteceu, ou seja, eu degradei o meio ambiente e provavelmente eu vou ter uma saída de recursos do caixa. A reserva para contingências, o fato gerador ainda não aconteceu. E aí eu crio essa reserva para que eu tenha recursos no futuro para sanar determinada situação ambiental. Então é importante a gente saber a diferença. Com relação aos passivos ambientais, ainda a gente tem passivos ambientais regulatórios, corretivos e indenizatórios. Os passivos ambientais regulatórios envolvem uma conduta mandatória, vigente, decorrente de atos legais. Então, tá na lei. Os passivos ambientais corretivos decorrem de contaminações provocadas no meio ambiente e que devem ser corrigidas. E os passivos ambientais indenizatórios atendem a reclamações judiciais de danos ou à propriedade decorrente de desastres ecológicos. Então, estes conceitos são importantes aqui para o reconhecimento de um passivo ambiental. Com relação à receita ambiental, a receita ambiental consiste na geração de recursos decorrente da redução dos impactos ambientais e as receitas aumentam o ativo, reduzem o passivo e maximizam o patrimônio líquido. Então, a receita ambiental, o objetivo dela é diferente da receita tradicional, que é a receita com venda de produtos, mercadorias e serviços.
A receita ambiental, o objetivo dela é contribuir com o meio ambiente. Por isso nós vamos ter redução no consumo de matéria-prima, redução no consumo de energia, né? Venda de produtos reciclados. Então, existe uma diversidade de receitas ambientais que a empresa pode oferir, diferentes das receitas tradicionais de venda de mercadorias, por exemplo. As despesas ambientais compreendem o uso ou consumo de bens e serviços relacionados à descontaminação e restauração de ambientes contaminados e eliminação de resíduos acumulados. Então, as despesas compreendem o consumo, o uso ou consumo. Então, se eu compro um bem e eu não o utilizo, eu fico com ele no meu ativo, porque eu tenho o bem ativo. Se eu consumo, este bem passa a ser uma despesa. E aí, relacionada à descontaminação e restauração de ambientes contaminados e eliminação de resíduos acumulados. Diante disso, nós temos alguns indicadores que podem ser obtidos por meio de relatórios contábeis, como indicadores absolutos, que é um número bruto. Então, a gente pode ter, por exemplo, aí custo ambiental do período, receita ambiental do período, despesa ambiental realizadas no exercício, redução do consumo de energia elétrica, dentre outros. E os indicadores relativos é quando eu relaciono elementos dos relatórios. Por exemplo, eu relaciono o custo ambiental em relação ao faturamento. Então, eu tenho a relação de dois elementos aí. Então, aqui um resumo a respeito da contabilidade voltada ao terceiro setor e a contabilidade socioambiental. Bons estudos e nos vemos em breve.